Pode chamar os colegas para avisar que a gente já está online? Vou chamar. Obrigado. Eu estou entrando. Boa noite, Emiliane. Boa noite, Rislaine. Boa noite a todos, a todas. Já vamos começar nosso encontro de hoje. Boa noite, Carlos, Beatriz. Boa noite. Pessoal, é o seguinte, basicamente hoje o que a gente quer fazer é passar para vocês o ponto 9. Boa noite, Heloísa, que está chegando agora. Passar para vocês o ponto 9. Comentar alguns exercícios de fixação e também avisar vocês que a gente já deixou os exercícios de fixação e estudos dirigidos dos dois últimos pontos, que seria o ponto 9 e 10. Então, a gente deixou hoje. E também hoje, gente, vai terminar o prazo de alguns exercícios, tá? Então, por favor, não esqueçam de fazer esses exercícios que terminam hoje. Certo? Vocês querem que eu corrija, apesar que vocês veem a correção, né? Acho que faltou eu comentar os exercícios de fixação do ponto 7 e 8, não foi? Acho que são esses dois que terminam hoje. Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho. Antes de começar o assunto do ponto 9. Vou dar uma olhada aqui. Lembrando, na prova de vocês vai ser... Oi? São esses. Na prova de vocês vai ser uma questão de cada ponto. Tá? Uma questão do ponto 6, 7, 8, 9 e 10. Deixa eu conferir aqui. Eu gosto sempre de comentar, né, esses exercícios de fixação. E aí dá oportunidade, se vocês tiverem questionamento e também alguma dúvida, né? Pronto, é isso. Ponto 8 se vence hoje, o exercício, e o ponto 9 também. Então, pessoal, antes da gente começar a aula do ponto 9, aliás, do ponto 7 e 8, termina o prazo hoje de entrega do exercício de fixação. Então, quem não fez, faça, até porque, apesar de que a maioria da turma tirou nota 10, graças a Deus, mas tem a questão da presença, né? Cada exercício desse de fixação e estudo dirigido que vocês não fizerem, vocês levam 2 faltas. Então, não esqueçam dessa questão da presença, né? Já que eu apuro a presença através desses exercícios. Pronto, boa noite. Acho que foi Raquel que chegou agora. Boa noite a quem eu não cumprimentei pessoalmente. A bom da turma de vocês é que dá para cumprimentar todo mundo, né? Maria Rebeca está chegando agora. Boa noite também. Então, pessoal, vou comentar aqui, caso vocês queiram perguntar alguma coisa quando eu estiver mostrando a tela, como sempre, perguntem no áudio ou aguardem para eu conferir o chat. Deixa eu começar aqui. Espera aí. Bom, pessoal, espero que vocês estejam visualizando aí. Inclusive, tem 11 pessoas que já fizeram esse do ponto 7. Então, faltam as 5 pessoas, né, ainda a fazer. A primeira questão, lembrando, o ponto 7 é bens e obrigações do direito internacional privado.
Deixa eu ir para a primeira questão. A ordem de vocês pode variar, porque o Moodle, ele varia, né? Ele varia não, ele mistura as questões. Então, a primeira questão que aparece para mim como primeira questão é Paulo, brasileiro, celebra no Brasil um contrato de prestação de serviço de consultoria no Brasil a uma empresa pertencente a François, francês residente em Paris, para a realização de investimentos no mercado imobiliário brasileiro. O contrato possui uma cláusula indicando a aplicação da lei francesa. Em ação proposta por Paulo no Brasil, surge uma questão envolvendo a capacidade de François para assumir e cumprir as obrigações previstas no contrato. Com relação a essa questão, a justiça brasileira deverá aplicar. Escolha A lei francesa, porque François é residente na França. A lei francesa escolhida pelas partes mediante cláusula contratual expressa. A lei brasileira, país onde os serviços serão prestados. A lei brasileira, porque o contrato foi celebrado no Brasil. E aí, gente, qual é a opção? Alguém colocou aqui? Eu acho que essa questão é da OAB. E aí, qual é a lei que vai ser aplicada? Certo. Por conta de que, Heloísa? Aí tem a justificativa, né? Aí eu dou a dica da Lindby, nesse caso, né? Mas isso é uma questão de OAB. Concretamente falando, um caso desse a ser resolvido por arbitragem. Concretamente, vamos ser sinceros. Concretamente falando, um caso desse que envolve a prestação internacional de serviços ia ser resolvido através de arbitragem. Hoje em dia, a maioria dos contratos internacionais, é importante que vocês saibam, porque alguns de vocês gostam de comércio exterior, querem trabalhar com isso, querem fazer parte do nosso projeto PIX. Concretamente, 90% dos casos são resolvidos pela arbitragem. Na arbitragem, você escolhe, fica à vontade para escolher lei, para escolher o árbitro, né? Ou a câmara arbitral, que é o mais comum. Então, vamos verificar aqui. Então, a resposta correta nesse caso aqui seria a lei francesa, porque François é residente na França. Então, essa seria a resposta correta. Mas, como eu estou falando, gente, concretamente, num caso real, uma situação dessa é resolvida por arbitragem, e na arbitragem as partes ficam mais à vontade, entenderam? Para escolher onde é que vai ser julgado, qual é a câmara arbitral, qual é o árbitro que vai ser julgado, que vai julgar essas causas. Segunda questão, mas aqui a gente está passando para vocês a Lindby, né? Pelas regras de direito internacional privadas brasileiras, um contrato entre duas empresas brasileiras assinado em Nova York, com previsão de cumprimento no Brasil e cláusula de foro indicando São Paulo como foro exclusivo do contrato, é regido pela lei. Alguém? Entra novamente naquela circunstância, né? Do que a gente falou, de que, concretamente falando, o contrato internacional ele indica uma norma, aliás, ele indica arbitragem, né, para resolver conflitos. E aí, alguém quer se arriscar nessa? Seria a brasileira, no caso, o seu local de cumprimento da obrigação? Vamos verificar. Resposta está incorreta. Norte-americana por ser o local de assinatura do contrato. Nesse caso aqui, eles escolheram a Lindby. Então, a dica que eu posso falar para vocês
é que quando fala em regras de direito internacional privado brasileiro, é a LINDB, e a LINDB ela segue o lugar de assinatura do contrato. Mas, como eu disse, do ponto de vista concreto, e talvez para vocês que fazem RI interesse mais a questão concreta do que a questão legal, é que isso é definido por arbitragem. Na arbitragem, as partes, no contrato internacional, as partes ficam à vontade para escolher onde vai ser julgado, entenderam? Pronto, essa questão aqui, a 3, fui eu que inventei. Viu? A empresa brasileira distribuidora de bebida C e a vinícola chilena D celebraram um contrato para importação de vinhos do Chile, destinados ao mercado do Brasil. Neste instrumento assinado na cidade de Buenos Aires, Argentina, as partes escolheram como normas aplicáveis à legislação brasileira e, para a resolução de conflitos, uma Câmara de Arbitragem Empresarial situada na cidade de São Paulo. No tocante à legislação aplicável para reger o contrato em questão, assinale a alternativa correta. Seria a chilena, exclusivamente, o seu local de origem do produto exportado, a brasileira, exclusivamente, em virtude da lei de introdução às normas de direito brasileiro, LINDB, a argentina, exclusivamente, em virtude da lei de introdução às normas do direito brasileiro, LINDB, a brasileira, em virtude do princípio da autonomia da vontade, que pode ser aplicado quando há direito disponível. E aí? Pronto, esse caso aí está mais perto da realidade que vocês vão vivenciar, seja como profissionais. E aí, gente, qual? A última opção, que fala Exatamente. a brasileira. A lei brasileira, em virtude da autonomia da vontade, quando há direito disponível. Nesse caso, o direito é disponível porque são duas empresas, né, que estão relativas a uma transação comercial, patrimonial, não existe direito de hipossuficiente, como criança, adolescente, indígena, né? Então, é direito disponível. Se fosse pela LINDB, ia ser a Argentina, porque o contrato foi assinado na Argentina, se fosse pela LINDB. Mas, como foi feito indicando a arbitragem, então, na arbitragem se permite, aliás, isso é até uma brecha que existe no nosso sistema jurídico, né? E na arbitragem, as partes podem escolher a lei e o foro. Aí, nesse caso, a lei escolheram a legislação brasileira e o foro de julgamento a Câmara de Arbitragem Empresarial em São Paulo. Mas Maria Rebeca colocou aqui a Argentina, se você fosse usar exclusivamente a LINDB. Só que, nesse caso, como tem direito disponível, ou seja, uma questão empresarial, não envolve hipossuficiente. Hipossuficiente, acho que eu já falei para vocês, são aquelas partes consideradas mais, como é que eu posso usar a palavra? Fracas do ponto de vista jurídico. Por exemplo, o empregado em relação ao empregador, o consumidor em relação ao fornecedor, determinadas populações, como indígenas, quilombolas. Então, são partes consideradas mais fracas, mais frágeis, melhor dizendo, na relação jurídica, entenderam? Mas, nesse caso, você tem duas empresas, uma vinícola e uma distribuidora de bebidas. Não tem parte suficiente, elas podem escolher as normas aplicáveis. Entenderam? Quarta questão. José Riquelme, argentino, domiciliado na cidade de Buenos Aires, resolveu fazer um tour pelas praias do Nordeste brasileiro com o seu automóvel 2CV, feito pela empresa de origem francesa Citroën, vocês que têm um francês melhor do que o meu, arrasem aí, ano de 1974, registrado na Argentina. Veículo famoso pelas histórias em quadrinhos da personagem Mafalda. Assinale a alternativa correta quanto à legislação competente para reger o referido bem.
Francesa, uruguaia, argentina ou brasileira? E aí? Riquelme na batera. Ô, Rislaine, não escolhe não. Riquelme. Não, Riquelme não é argentino. É um sobrenome comum muito na Argentina, né? Tem o baterista Riquelme, que é aí de Aviões do Forró, que eu detesto essa banda. Argentina, perfeito, porque o veículo é registrado lá. No caso de automóveis, os automóveis são regidos pela lei do lugar de registro, né, que seu proprietário registrou. Então, o 2CV, você sabe o que é um 2CV, né? Um Citroën bem pequenininho. Aliás, em Buenos Aires tem muito para passear, né? Tem uma área lá que é cheio, lá em San Telmo, que era justamente o bairro que Mafalda, nas histórias, morava. Adoro a Mafalda. Eu tenho uma coletânea, tenho um livro com toda a Mafalda, sabe? É dessa grossura. Assim, eu já mostrei, eu acho que para vocês, né? Lá em casa. Fica assim na estante, naquela estante cheia de livros que eu tenho. Mas eu gosto muito da Mafalda. Então é Argentina, assim. Alguém sabe o que é um 2CV? O Citroën 2CV? Pronto, deixa eu ver. O bom da internet é que a gente pode mostrar aqui. Eu vou ver se eu mostro rapidinho para vocês verem. É bonitinho, viu? Pronto, eu vou mostrar rapidinho antes de comentar a última questão. Essa curiosidade faz parte da aula também, né? Lá em Buenos Aires você pode dar passeio, inclusive eles têm esses 2CVs. Pronto, deixa eu mostrar aqui. Estão vendo aí os 2CVs? Cadê agora? Agora vai. Estão vendo esses carrinhos aí coloridos? Sim, sim. Pronto, isso é um Citroën 2CV. Bonitinho, né? É o carro da família da Mafalda, né? Que o pai dela, inclusive, tem, né? Tem uma tira que eu acho fantástica, inclusive já compartilhei nas redes sociais, é que Mafalda estava com um sapato furado, sabe? É uma percata daquela que criança usa. Aí ela mostra para a mãe mostra para o pai e o pai mostra o carnê do carro. Aí depois ela até reclama, né? Dizendo, olha, meu pai é final do mês e meu pai tem que pagar a prestação do carro. E só vai poder comprar o meu sapato depois que ele quitar, né? Depois que ele receber o salário no começo do mês. Eu digo, vida de classe média latino-americana, né? É assim, né, gente? É triste. O pior, eu estou pronto, falta 5 prestações para eu terminar de pagar o meu carro, gente. Eu já estou dando pulos, né? Vou me livrar em março, eu vou me livrar. Paguei agora outubro, sobre 36 prestações, né? Paguei 31, acho, agora. Foi 31. Estou faltando 5. Estou igual o pai na Mafalda. E também pago no fim do mês, né? Pronto, deixa eu voltar aqui. Vocês já viram o Citroën. Deixa eu voltar para comentar a última questão. Eita, faltou eu colocar aqui. Argentina. Sim. E a última questão. Indica o princípio consagrado no artigo 8º da Lei de Introdução às Normas do Direito Internacional Privado Brasileiro, LINDB, para qualificar bens móveis e imóveis em regra geral. Tem as exceções, né? Assinale a alternativa correta. E é um termo em latim.
Pacta sunt servanda, lex rei citae, rebus sic standibus, locus regit actum. Vocês que são fãs de Harry Potter aí, apesar que Harry Potter geralmente eles usam um latim fake, né? Eles misturam coisas ali. Eles misturam fake. Eu sei que muitos de vocês gostam de Harry Potter. Exatamente. Lex rei citae, que é a lei do lugar em que a coisa estiver situada. Sim, Kleber, pois é. É porque a J.K. Rowling, ela mistura, sabe? Ela mistura coisas com latim. Não que eu seja um grande... Eu nunca estudei latim, né? Mas ela mistura. Não sei se vocês sabem que J.K. Rowling morou no Porto muitos anos. Ela foi casada com um português de lá. Inclusive tem uma livraria. Eu não fui, eu já fui várias vezes ao Porto. Não sei se já disse a vocês que os meus tataravós europeus eram da região do Porto, né? Então, assim, é uma região que eu tenho um carinho enorme também. Você sabe que eu gosto de tomar um vinhozinho. Então, eu vou lá de vez em quando. Aí tem uma livraria que tem as escadas que aparecem lá em Hogwarts. É uma livraria pequena. O pessoal cobra 5 euros. Eu não tenho coragem de dar 5 euros. É bem pequenininha. Acho que é da largura dessa sala aqui, a livraria. Mas tem aquela escadaria de madeira muito bonita e tal. E aí o pessoal vai, tira foto, cobra 5 euros só para entrar. Aí eu não vou, não. Mas, por exemplo, não sei se vocês sabem que aquela roupa, ela se inspirou, o pessoal pensa que foi das escolas inglesas. Não. O pessoal da Universidade do Porto usa aquela roupa quando vão fazer uma apresentação, no começo, final de período, sabe? Eles andam nas ruas com aquela capa preta, com o brasão. Sério. Inclusive, a SES tem convênio com a Universidade do Porto, tem 2 alunos de RI egressos fazendo mestrado lá. Inclusive, um deles eu até dei carta de referência, né, para eles. Ítalo, foi meu monitor, está fazendo mestrado lá em tradução de documentos. A cidade do Porto é uma das mais agradáveis na Europa. Tem uma culinária fantástica, os vinhos melhores ainda, é um lugar muito agradável. Bonito, tranquilo. E o povo é melhor do que o de Lisboa, porque Lisboa o pessoal é meio chato, sabe? Eita, estão gravando. Toda vez eu me esqueço de fazer esse comentário, né? Mas é isso, gente. Sim, vamos agora... Risa, ainda não, né? Fazer esse comentário sobre o povo. O pior é que o pessoal do Porto diz, olha, o pessoal de Lisboa é chato. Inclusive, eu conheci um guia lá no Porto, que ele foi fazer uma consulta, ele estava me contando que ele foi fazer uma consulta médica em Lisboa, né? E ele disse, e o médico atendeu, a esposa dele é brasileira, desse português, né, lá do Porto, gente boa, Nuno até o nome dele. Ele foi fazer a consulta em Lisboa, o médico atendeu muito bem, e ele no final disse, doutor, eu estou muito admirado com o senhor. Ou estou muito admirado de si, como os portugueses falaram. Ele, por quê? Porque nunca conheceu um lisboeta simpático? Aí ele, exatamente, doutor. Exatamente, doutor. Entenderam? O lisboeta tem essa fama. Aliás, muitas pessoas de capitais, 3 países que o pessoal de capital, inclusive o pessoal do interior, fala que o pessoal da capital é chato. Portugal, Argentina e França. Se vocês forem no interior da Argentina, no interior de Portugal, no interior da França, vocês vão ver que as pessoas são mais abertas, sabe? Em Buenos Aires, eu acho que é assim, tem gente que é muito boa. Eu uma vez aluguei um apartamento de uma velhinha mais doce e simpática que vocês possam imaginar. Mas assim, eu noto que eles são, assim, muito simpáticos ou muito antipáticos, sabe? Mas essa senhora era a dona Ana Talvari até. Sim, Kleber, eu já fui ao interior da França, viu? Eu já fui dos Alpes aos Pirineus, e a diferença é grande, viu? Do parisiense, ele é mais fechadão. O pessoal do interior da França é bem mais aberto. No caso de Portugal, sim, e da Argentina, na minha opinião, os argentinos ou são muito simpáticos ou antipáticos. Eu conheci muitas pessoas de Buenos Aires simpáticas
e bem abertas. Como eu falei, a dona desse apartamento que eu aluguei lá em Buenos Aires a última vez que eu fui no congresso. Então, muito simpática, gente boa. E também eu conheci, pronto, uma pessoa boa, eu conheci o Procurador-Geral de Buenos Aires, no México, ano passado, no congresso da Associação Latino-Americana de Ciência Política. Também, ó, o cara 10, gente boa, conversei a manhã todinha com ele. O cara, procurador-geral da capital, né, conversou, a gente trocou, né, contato, gente boníssima. Pessoal, vamos lá para comentar agora do ponto 8, né? Vamos aqui, cadê o ponto 8? O ponto 8 é direito de família e sucessões no direito internacional privado. Só tem 7, viu? Então, eu chamo a atenção que hoje é o último dia de fazer esse exercício de fixação. Só 7 pessoas fizeram até agora. Por favor, não esqueça de fazer hoje até 23h59. Primeira questão. Beltrano e Cicrano, brasileiros, estudantes de medicina na Bolívia, desejam se casar no Consulado Geral do Brasil, na cidade de Cochabamba, naquele país. Indica o regime jurídico a ser aplicado no caso descrito. O regime jurídico definido pela lei boliviana, o regime jurídico definido pela lei da Organização das Nações Unidas, ONU, o regime jurídico, definido pela lei brasileira, o regime jurídico definido pelos tratados internacionais. Qual é a opção? Casaram no consulado, né? Exatamente, Maria Rebeca, pela brasileira. Que casaram no consulado do Brasil, né? Então, vamos verificar aqui. Não esqueçam de fazer, só 7 pessoas fizeram. Ricardo, outra questão, brasileiro naturalizado, mora na cidade do Rio de Janeiro há 9 anos. Em visita a parentes italianos, conhece Júlia, residente em Roma, com quem passa a ter um relacionamento amoroso. Após 3 anos de namoro, à distância, ficam noivos e celebram o matrimônio em território italiano. De comum acordo, o casal estabelece seu primeiro domicílio em São Paulo, onde ambos possuem oportunidades de trabalho. À luz das regras de direito internacional privadas, veiculadas na Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, a LINDB, não havendo pacto antinupcial, assinale a opção correta que indica a legislação que irá reger o regime de bens entre os cônjuges. Aplicável à lei italiana, haja vista que nenhum dos cônjuges é brasileiro nato. Aplicável à lei brasileira em razão do domicílio do cônjuge varão. Aplicável à lei italiana em razão do local em que foi realizado o casamento. Aplicável à lei brasileira, porque aqui é constituído o primeiro domicílio do casal. Qual é a opção? Exatamente. Exatamente, Rebeca. Aplicável à lei brasileira, porque foi o primeiro domicílio. Não tem nada a ver essa questão de cônjuge de varão, que hoje em dia não tem mais privilégio, né? Hoje, tanto é que vocês só escutam esse termo de varão na Bíblia, né? Quem faz leitura da Bíblia. Essas coisas não tem mais privilégio, não. Já essa questão aqui é mais difícil. Lúcia, brasileira, casou-se com Mauro, argentino, há 10 anos, em elegante cerimônia realizada no Nordeste brasileiro. O casal vive atualmente em Buenos Aires com seus 3 filhos menores. Por diferenças inconciliáveis, Lúcia pretende se divorciar de Mauro, ajuizando, para tanto, a competente ação de divórcio.
a fim de partilhar os bens do casal, um apartamento em Buenos Aires, Argentina, e uma casa de praia em Trancoso, Bahia. Mauro não se opôs à ação. Com relação à ação de divórcio, assinale a afirmativa correta. A ação de divórcio só poderá ser ajuizada no Brasil se o casamento foi realizado em território brasileiro. Caso Lúcia ingresse em ação perante a Justiça Argentina, não poderá partilhar a casa de praia. Eventual sentença argentina de divórcio, para produzir efeitos no Brasil, deverá ser primeiramente homologada pelo Superior Tribunal de Justiça. A ação de divórcio, se consensual, poderá ser ajuizada tanto no Brasil quanto na Argentina, sendo ambos os pais competentes para decidir acerca da guarda das crianças e da partilha dos bens. Essa está difícil. E aí, alguém se atreve? Ou vamos verificar? Vou verificar, Anabela, mas eu acho que não. Ela não pode partilhar da casa de praia. É da casa de praia mesmo. Sua resposta está incorreta. A resposta é, caso Lúcia ingresse com a ação perante a Justiça Argentina, não poderá partilhar a casa de praia. Seria essa a única alternativa correta. O resto está errado. A quarta questão é a seguinte. Casal de brasileiros domiciliado na Itália passa regularmente férias 2 vezes por ano no Brasil. Nas férias de dezembro, o casal visitou a entidade de acolhimento institucional no estado do Rio de Janeiro, encantando-se com Ana, criança de 8 anos de idade, já disponível no cadastro de habilitação para adoção nacional e internacional. Almejando adotar a Ana, consulta o advogado especialista em infância e juventude. Assinale a opção que apresenta a opção jurídica correta pertinente ao caso. Apesar que essa questão aqui, eu não devia nem ter colocado agora, devia ter deixado para o ponto 10, que é sobre a adoção. Inclusive, eu não falei sobre isso. Então, aí, qualquer resposta que vocês coloquem... Aliás, de todo jeito, isso aqui não vai pelo número de respostas corretas, né? Mas esse assunto é do ponto 10. Então, tem as opções aqui, eu não vou nem perguntar. Eu acho que a opção correta, se não me engano, é essa primeira aqui. Vamos verificar. Ingressar com pedido de habilitação. Então, a resposta correta seria ingressar com pedido... Está correto. De habilitação junto à autoridade central do país de acolhida, para que esta, após a habilitação do casal, envie um relatório para a autoridade central estadual e para a autoridade central brasileira, a fim de que obtenha o laudo de habilitação à adoção internacional. Essa seria a resposta correta. Apesar que a gente vai estudar a adoção internacional no ponto 10, semana que vem. Já a quinta questão, para a aplicação da Convenção sobre os aspectos civis do sequestro internacional de crianças, Lígia recorre à autoridade central brasileira. Quando Arnaldo, seu marido, que tem dupla nacionalidade, viaja para os Estados Unidos com a filha de 17 anos do casal e não retorna na data prometida. Arnaldo alega que entrará com pedido de divórcio e passará a viver com a filha menor no exterior. Com base no caso apresentado, a autoridade central brasileira, assinale a alternativa correta, não deverá apreciar o pleito de Lígia, eis que o pai também possui direito de guarda sobre a filha, já que o divórcio ainda não foi realizado. Não deverá apreciar o pleito de Lígia, eis que a filha é maior de 16 anos. Deverá acionar diretamente a autoridade central estadunidense para que tome as medidas necessárias para o retorno da filha ao Brasil. Deverá ingressar na Justiça Federal, em nome de Lígia, para que a Justiça Federal mande acionar a autoridade central estadunidense para que tome as medidas necessárias para o retorno da filha ao Brasil. E aí, apesar que eu não falei também nesse assunto diretamente, né?
Essa questão aqui, como eu não comentei diretamente sobre isso, gente, seria o seguinte: como ela tem mais de 16 anos, então não pode apreciar o pleito. Tá? E tendo mais de 16 anos, aí não pode ingressar, não pode, a pessoa tem que já dar autorização para a permanência, já é escutado, já não é mais considerado sequestro. Né? Mas, professor, se ela Oi. fosse menor de 16 anos, seria Sim. sequestro mesmo o pai tendo direito a... Exato, poderia, porque foi feito, porque a guarda não é, o pátrio não, o poder familiar é compartilhado, entendeu? Uhum. E ele ainda não tinha ingressado com o pedido de divórcio. Então, nesse caso, quando o casal está junto, apesar que hoje em dia a regra também, e muita gente está pleiteando isso, é a questão da guarda ser sempre compartilhada, né? Mas enquanto o casal tem essa união, a guarda é compartilhada. Mas, porém, como ela tem acima de 16 anos, aí não se considera. Agora, se fosse menor, aí seria considerada aquela questão do sequestro indevido, né? Que é muito comum. O pai leva, a mãe leva para o exterior, apesar que você sabe que tem que ter autorização, a questão é não retorno, né? E pronto, gente, é isso. Alguma pergunta? Não esqueçam de fazer, viu, esses exercícios que vão até hoje. Lembrando que esse exercício de fixação vale a presença, ainda que vocês não precisam de nota, né? Então, todos vocês têm que fazer. No caso do ponto 7 e do 8, tem que ser entregue até hoje, viu? Não deixe de fazer o exercício de fixação e o estudo dirigido também, tá? Semana que vem já vou lançar essas faltas. Para quem não fazer, né? E pronto, gente. Se vocês não têm mais perguntas, a gente vai falar agora do ponto 9. Hoje a meta é passar para vocês o ponto 9, né? Acredito que dá tempo tranquilamente, né? A gente está ainda 7h38. Então, acho que dá tempo. Tranquilo. A gente ainda nem terminou a primeira aula. Feito. Pessoal, esses slides, juntamente com o estudo dirigido e o exercício de fixação do ponto 9 e 10, eu deixei hoje, e vocês podem fazê-lo até daqui a 15 dias, tá? Então, ponto 9, direito empresarial e direito do consumidor. No direito, tanto direito, né? Vou até repensar isso aqui, direito empresarial e direito do consumidor no direito internacional privado. Não gostei desse título desse ponto, não. Vamos aqui. Direito empresarial é o ramo das ciências jurídicas que disciplina as atividades empresariais destinadas à produção, circulação e prestação de bens e serviços com finalidade de lucro. Inclusive, faltou aqui a finalidade de lucro, porque pode haver circulação e prestação de bens e serviços para fins de caridade, que aí não é contado como lucro, obviamente, né? Então, basicamente, resumindo, que atividade empresarial é essa? É destinada à produção, circulação e prestação de bens e serviços com finalidade de lucro. O Código Civil Brasileiro de 2002 unificou parcialmente a legislação civil e comercial no Brasil. Antes de 2002, inclusive isso foi na época que eu estava na faculdade, e que vocês ainda eram crianças pequenas, né? Esse Código Civil, ele juntou a parte empresarial, que antes era chamada comercial, só que, por que mudou de comercial para empresarial? É porque antes a legislação comercial era baseada no Código Comercial Brasileiro de 1950, da época do Império. Ainda ficou vigente até 2002 em relação a essa parte. Em relação ao direito marítimo, ainda está vigente. Então, esse Código Comercial era baseado na teoria de atos de comércio.
Já o Código Civil de 2002, ele se baseia na teoria sobre atividade empresarial, que é justamente esse conceito que eu baseei para vocês, que é a atividade empresarial é aquela atividade destinada à produção, circulação e prestação de bens e serviços com finalidade de lucro. Então, o que diferencia a teoria e fundamenta a legislação, entenderam? A teoria atual é a atividade empresarial. A teoria antes era a teoria de atos de comércio. Esse código foi criado pelo jurista Miguel Reale, que acho que você já ouviu falar. Os critérios para a definição da nacionalidade da pessoa jurídica diferem da pessoa natural, física. A pessoa natural ou física, vocês lembram, né, que os critérios, basicamente os dois principais, são o ius solis, direito do solo, e o ius sanguinis, que é o direito do sangue. Um pelo lugar que você nasceu e o outro pela sua descendência. Né? Já nas pessoas jurídicas, ou seja, empresa, obviamente não é o mesmo critério. Né? Vai falar agora um pouquinho sobre esses critérios para o reconhecimento das pessoas jurídicas. Definição da nacionalidade, perdão, das pessoas jurídicas. Então, pessoal, quais são os principais critérios que são utilizados para definir a nacionalidade das pessoas jurídicas? Primeiro, você tem o critério da incorporação, que leva em consideração o país no qual foi constituída. E aí não tem uma coisa, tem legislação que leva em consideração um critério principal, tem legislação que leva em consideração outro critério. Então, a incorporação é o país no qual ela foi constituída. Sede social é o lugar dos órgãos diretivos. A nacionalidade da empresa é onde está a sua sede. Controle. Nesse caso aqui, o critério é a nacionalidade dos detentores do capital. Apesar que esse é o critério mais fraco de todos, né? Então, o sujeito pode ser brasileiro e criar uma empresa na Suíça. Então, a nacionalidade, na minha opinião, dos detentores do capital, né? Dos majoritários, dos sócios, aí depende se é SA, se é limitada. Né? Então, esse critério é o mais fraco. Eu passei aqui? Vamos ver se eu fiquei... Não. Pronto, estava certo. Pensei que eu tinha pulado alguma coisa. O artigo 1126 do Código Civil brasileiro, devia ter colocado aqui, define que é nacional, ou seja, é brasileira, a sociedade organizada conforme a lei brasileira e que tenha no país sua sede e administração. Sendo estrangeira, a empresa que não atenda esses requisitos. Então, perceba que o direito brasileiro mistura os critérios, né? Ele diz, ó, a sociedade é organizada conforme a lei brasileira, ou seja, registrada, e que tenha no país sua sede e administração. Não leva em consideração a nacionalidade dos detentores do capital. Até porque tem muita empresa que tem estrangeiros, né, como proprietário. Né? O Código Civil de 2002 substituiu a expressão fundo de comércio, que é bem antiga, do século XIX, pelo termo estabelecimento. Estabelecimento, gente, não é só a sede, é tudo. Inclusive, a marca registrada de uma empresa, que vocês sabem que é um bem que é abstrato, mas tem um valor gigantesco, inclusive de algumas empresas, vale às vezes até mais do que os bens concretos da empresa, né? Para designar o complexo de bens materiais e imateriais organizados para o exercício da atividade de empresa. Então, do ponto de vista legal, o estabelecimento não é só a loja que funciona, o prédio que funciona uma loja, entenderam? Estabelecimento é tudo, e até, por exemplo, a marca registrada de uma empresa faz parte do estabelecimento. E como eu disse, tem marcas registradas, como a da Coca-Cola, a da Nike, que pode valer até mais
do que o próprio, os bens físicos da empresa, entendeu? Algumas empresas têm uma marca poderosa. Vocês acreditam que dos bancos aqui no Brasil, o Banco do Brasil é o que tem a marca mais cara e é um banco público, e é considerado uma das melhores do mundo, e vale uma porrada de dinheiro. Claro, é um dos maiores bancos do país, né? Mas só aquela marquinha. A regulamentação do estabelecimento obedece à lei do Estado no qual a empresa se constituiu, né? No qual ela foi registrada. E, por sua vez, a capacidade para exercer atividade empresarial, ou seja, a idade que você tem para montar uma empresa, esse tipo de coisa, é regulada pela lei pessoal, que pode ser da nacionalidade ou do domicílio, como vocês lembram da primeira unidade. No caso do Brasil, a capacidade para ser empresário é definida pelo domicílio. E aí vocês podem perguntar, professor, um estrangeiro que não tenha domicílio no Brasil, ele pode ser dono de uma empresa aqui? Pode. Porém, ele tem que ter o visto adequado. Não precisa ser o visto permanente, que agora chama autorização de residência, né? A gente estudou semestre passado. Pode ser um visto temporário de negócios, tá? Mas ele tem que ter um visto adequado. Não pode ser com visto de turista, não, entenderam? Mas não precisa ele ter domicílio no Brasil, não. Obviamente, né? Porque tem uma porção de empresas multinacionais que têm filiais no Brasil, como vocês sabem. Então, por exemplo, os executivos daquela empresa, né? Eles não precisam, obviamente, ter residência no Brasil, domicílio no Brasil. Domicílio é mais correto que residência. Residência é mais, o vínculo é menor. Pronto, aquilo que eu estava falando ainda agora, né? Estrangeiros somente podem, exercer atividade empresarial no Brasil com visto adequado, ou que pode ser um visto temporário de negócios, ou autorização de residência, que é o antigo visto permanente, né? Quando a lei de imigração chama autorização de residência. Antes era visto permanente. Empresas estrangeiras só podem funcionar no Brasil se registradas conforme o direito nacional e com autorização do Ministério da Justiça. Esse é um detalhe importante. Uma empresa comum no Brasil, não estou falando de MEI, tá? Não estou falando dessas empresas simplificadas, pessoas jurídicas simplificadas, melhor dizendo. Mas uma empresa normal, que não seja simplificada, ela tem que, para funcionar no Brasil, ela tem que se registrar em 4 lugares. Junta comercial, que aqui em Pernambuco chama JUSEP, Receita Federal, Fazenda Estadual e Município. 4, né? E se ela for de origem estrangeira, por exemplo, a Samsung, a Volkswagen, a Ford, elas também têm que se registrar no Ministério da Justiça para abrir uma filial aqui no Brasil, entenderam? Então, são 5 burocracias, órgãos burocráticos para percorrer, no caso de uma empresa dessa que quer abrir uma filial no Brasil. Então, tem que se registrar na Junta Comercial, na Receita Federal, na Fazenda Estadual, no município e no Ministério da Justiça. A nova lei de recuperação e falências, que é a Lei 11.101, nova lei, uma lei de 2005 para pessoas que são nascidas por volta de 2000, não é nova, né? E por isso é que o velho Einstein dizia que o tempo é relativo, tá? Porque também tem isso. Uma lei de 2005 pode parecer nova para quem é jurista, mas para vocês que nasceram por volta do ano 2000, não é nova. Criou a recuperação judicial e extrajudicial no direito brasileiro,
sendo a falência somente decretada quando esses mecanismos não surtirem efeito. Essa lei, pessoal, ela mudou porque antes bastava uma empresa estar devendo e não pagasse, não importava a quantia, viu? Você podia pedir a falência, o credor podia pedir a falência. Agora não. Sempre que a empresa está em dificuldades, pode ingressar com um plano de recuperação. Esse plano de recuperação, ele pode ser aprovado judicial e extrajudicial. Tem vários casos de empresas, inclusive aqui em Caruaru, não quero citar o nome, que passaram por um processo de recuperação judicial, que agora é obrigatório, antes não era. Aí, caso a empresa não consiga cumprir o plano de recuperação, aí sim é decretada a falência, entendeu? Mas não pode pedir logo a falência pelo fato da empresa não pagar uma dívida. Tem que fazer um plano de recuperação. Aí, se ela não cumprir o plano, tem prazo, o juiz verifica, aí sim é decretada falência. Do contrário, ela vai no plano de recuperação. A vantagem do plano de recuperação é que a empresa vai ter a oportunidade de parcelar suas dívidas, entenderam? Inclusive junto ao governo, junto a empregados, junto a fornecedores. Então, essa lei de 2005, ela trouxe uma melhoria, porque não pode mais pedir a falência direta, tem que dar a oportunidade da empresa se recuperar, entenderam? Então, diz, está em fase, aquela empresa está em fase de recuperação judicial. Beleza. Se ela não cumprir o plano de recuperação, aí é que se pede falência. Basicamente é isso que vocês têm que entender, no caso do Brasil. A referida norma define que é competente para homologar o plano de recuperação extrajudicial, deferir a recuperação judicial, decretar falência, o juízo do local do principal estabelecimento devedor ou de filial de empresa que tem a sede fora do Brasil. O extrajudicial é quando se faz, as partes fazem e depois levam para o juiz homologar, né? Então, nesse caso, vai ser julgado pelo juiz do lugar que funciona o principal estabelecimento ou da filial da empresa no nosso país. Silvio Batello lembra que a falência e a recuperação judicial são procedimentos de insolvência internacional e poderão ter efeitos extraterritoriais no Brasil, né? Ou seja, se a empresa faliu e, por exemplo, parte do patrimônio dela pode ser piorado no Brasil, agora precisa homologar a sentença de falência, né? Entenderam? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Mais alguma pergunta? Não, deixa eu ver se tem alguma pergunta. Gente, perguntas, estou lendo o chat. Só me lembrei agora do nono período de Direito, que eu estudei 3 disciplinas relacionadas à morte, né? Mas não foi um período ruim, não. Eu estudei Medicina Legal, estudei falência, estudei sucessões. Aí eu gostei do nono. O pior período para mim foi o 10º, né? Que não tinha mais, estava com aquela questão de fim de festa, fim de feira, clima de fim de feira. Alguma pergunta? Nada? Perfeito, Raquel. Então a gente prossegue, né? Daqui a pouco a gente para eu trocar a máscara e tomar a aguinha. Deixa eu só dar uma prosseguida aqui. Eu já estou acostumando, acreditam a falar com a máscara. Tudo é questão de costume, né? É mais cansativo,
mas eu já estou acostumando. É o novo normal, né? No começo realmente cansava. Agora não cansa tanto. Mas vamos lá. Batelo também defende a cooperação internacional judiciária em processo de falência e recuperação internacional. Então, no caso de uma grande empresa que funciona, tem filial em vários países, realmente a falência pode acabar repercutindo em outros países e é preciso ter essa cooperação do Poder Judiciário, né? Na falência, pessoal, não sei se vocês sabem, na falência você tem uma ordem de preferência no recebimento das dívidas. Então, eles apuram os bens da empresa. Primeiramente, tem que ser pagos os impostos. Segundo lugar, tem que ser pagos os empregados, obviamente, né, os funcionários. Aliás, como eu detesto o termo colaborador, gente. Eu até me sinto chateado quando eu escuto colaborador. Não, os empregados mesmo. Né? Eu não me sinto desvalorizado dizendo que eu sou empregado, não. Agora, esse negócio de colaborador parece uma pessoa que vai, por exemplo, na igreja, ajudar numa missa, numa ONG. Não sei vocês, o que é que pensam disso. Sim, mas voltando aqui. Aí, em segundo lugar, paga-se os empregados. Terceiro lugar, paga os credores que tinham a garantia real, como, por exemplo, um imóvel, uns bens, maquinário, veículos, enfim. E aí vai, se sobrar dinheiro, os últimos que recebem são aqueles que têm nota fiscal não, promissória, essas coisas. Então, a primeira ordem de recebimento, no caso de falência, é Estado, depois empregados, depois quem tem garantia real, ou seja, que recebeu um bem, que vendeu um veículo, imóveis, dando aquele bem em garantia, né, para a empresa. Até porque a maioria das vezes não dá nem para pagar nem os empregados, né? Só dá mal para pagar os tributos. Dia desse eu recebi, de vez em quando eu recebo aqueles abaixo-assinado na internet, eu recebi de funcionários da Varg. E a Varg faliu há mais de 10 anos, né? Eu voei de Varg. Eu já estou tão velho que eu voei de Varg. Porque vai ter um leilão agora de um bem, aí os empregados queriam que o juiz desse prioridade para receber, para pagar dos empregados, entendeu? E aí eu assinei. Pronto, terminamos a parte empresarial, perdão. Vamos falar agora de consumidor. No Brasil, o direito do consumidor ganhou destaque após a Constituição Federal de 1988 e o Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.078/1990. Neste sentido, a partir da década de 1990, boa parte dos países latino-americanos e do Mercosul adotaram a legislação consumerista. O Código de Defesa do Consumidor de 1990, está fazendo 30 anos agora, é considerado uma legislação muito avançada, muito moderna, entenderam? E ele estabelece uma porção de direitos que às vezes a gente nem sabe para o consumidor, em benefício do consumidor. De acordo com o Código do Consumidor, o consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire determinado produto ou serviço como destinatário final. Como assim? Consumidor, pessoal, é quem compra alguma coisa, pode ser um produto ou serviço, para usar, entenderam? Se ele adquire para revender, não é um consumidor. Mas percebam que até uma empresa pode ser consumidora. Por exemplo, uma empresa ela compra uma máquina para usar, não para revender. Então, em relação àquela máquina, ela é consumidora. Então, sempre que você comprar qualquer produto, ou até serviço, né?
Para você usar e não revender, você é consumidor. O consumidor é considerado parte hipossuficiente da relação jurídica, e por isso é que ele tem alguns benefícios estabelecidos pela legislação. E como eu falei aqui, tá? Comecei no início da aula falando sobre isso. Hipossuficiente é considerada toda a parte mais frágil da relação jurídica. Então, o consumidor é considerado hipossuficiente em relação ao fornecedor, entenderam? Então, ele merece uma proteção especial. Do mesmo jeito que o empregado em relação ao seu empregador. Internacionalmente, no tocante à qualidade e segurança do produto ou serviço, se consolida o entendimento que o consumidor não pode ser prejudicado pela razão de que o bem adquirido proveio de outro país. Então, o consumidor, se ele comprou um produto em outro país pela internet, ou turismo, né, fazendo turismo de consumo, ele também merece amparo. O problema aí, pessoal, daqui a pouco eu vou falar, depois que der intervalinho, é na questão da diferença de legislação entre esses países. Então, tem países que dão prioridade a uma proteção especial ao consumidor. Os países do nosso sistema jurídico civil law geralmente é assim. Nos países de common law, não. Mas esse assunto é muito importante porque esse assunto é muito importante. A gente vai voltar a falar do... O que Kleber tinha colocado lá no curso, só falar isso? Que curso? Kleber. Curso? Cadê Kleber aí? Ah, sim, colaborador. Não, eu detesto, gente, isso de colaborador, pelo amor de Deus. Colaborador é quando você trabalha de voluntariado. Inclusive, é um ramo importante para o profissional de RI, né? Mas esse negócio de, não, você é empregado. Eu não me sinto desvalorizado. Eu me sinto valorizado de empregado se o meu direito trabalhista não estivesse sendo respeitado. Mas se está, não tem o menor problema de dizer que eu sou empregado. Pessoal, vocês têm alguma pergunta? Se não tem, vamos dar um intervalinho para eu tomar uma aguinha e trocar de máscara. Certo? Então, 8h13 a gente volta, tá certo? Então, até já já.
Olá, pessoal. Voltamos. Vamos encerrar o ponto 9, falar um pouco sobre essa questão de consumidor, né? Que é um pouquinho enrolada. Como é que fica a questão da internet, compra da internet. Então, vamos falar desse tipo de assunto. Compra de turismo de consumo, apesar que esses dias ninguém está com condições de fazer, né? Mas um dia voltaremos a fazer, sim. Quando as coisas melhorarem. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Oh, meu Deus. Cadê? Pessoal, vocês estão, respondam no chat, vocês estão enxergando os slides? Não, Tá tudo preto. Está tudo a preto, tela tá né? preta. Pronto, acho que agora vai. Caso não esteja enxergando, por favor, me avisem. Chegou. Perfeito, obrigado, gente. Então, o consumidor, como parte hipossuficiente da relação jurídica, a parte mais frágil que a gente estava falando aqui, ele deve contar com uma proteção mínima quando optar por contrato à distância ou por meios eletrônicos, como, por exemplo, quando ele compra na internet. Qual é o grande problema aí? Pronto, eu vou resumir para vocês a outra. É o seguinte: os países que adotam civil law, eles dão privilégio ao consumidor, sabe? Eles dão proteção ao consumidor por considerar o consumidor a parte mais fraca da relação jurídica. Então, isso, se você comprar na internet, se você comprar pessoalmente, através de turismo de consumo, porque, como eu disse, até bem pouco tempo atrás era muito comum. Então, os brasileiros gostavam de fazer compra no exterior, comprar bens, comprar eletrônicos, até roupa. Por exemplo, no meu caso, como é que eu estava fazendo? De 2 em 2 anos eu comprava um paletó de marca. Tipo assim, eu tenho Armani, Ralph Lauren. Pronto, o paletó mais peba que eu tenho é da Zara. Né? Só. E é porque eu sou rico? Não, professor. Mas o que é que eu estava fazendo antes dessa crise? 2 em 2 anos eu viajava e comprava um paletó bom. Aqui no Brasil, um paletó desse custa no mínimo 5, 6 mil reais ou mais. Então, na Europa e nos Estados Unidos, eu consigo comprar um paletó de grife por 500 euros, 400 euros, 500 dólares, entenderam? Então, eu estava viajando mais ou menos 2 anos, e 2 anos eu trazia isso.
No caso da Europa, como eu disse, porque eles adotam o nosso sistema jurídico, se dá privilégio ao consumidor. Mas esse privilégio ele não existe em outros países que adotam um sistema jurídico diferente. No Common Law, que é o sistema jurídico dos americanos, a perspectiva é um pouco diferente. Não há essa proteção especial no mesmo patamar, só tem uma vantagem, que é a questão do punitive damages. O que é punitive damages? São aquelas indenizações milionárias, que também não existem no nosso sistema jurídico, mas no nosso sistema jurídico, percebam, que tem uma vantagem que o consumidor é considerado a parte mais fraca na relação jurídica, lá não. E aí, ou seja, aqui o consumidor tem privilégio, tem uma proteção, lá não. Mas se ocorrer uma situação que é abusiva, o camarada pode receber uma indenização milionária, entenderam? Então, por exemplo, nos Estados Unidos já teve caso de gente que queimou a língua naqueles copos de café, chafé, né? Que os americanos que já foram aos Estados Unidos sabem do que eu estou falando. Lá o café é bem ralinho. Então, naquela chafé, acaba queimou a língua, recebe $1 milhão de indenização. Aqui, não existe essas indenizações milionárias. A gente chama isso de punitive damages. A gente não. Lá eles chamam esse tipo de indenização milionária de punitive damages. Aqui a gente não tem, mas o consumidor aqui tem mais respeito, entenderam? Aqui na Europa. Então, um dos problemas é esse em relação. Por outro lado, uma situação que é muito comum e que eu vou dar agora o caminho das pedras para vocês é o seguinte. E aí vou usar o meu exemplo, apesar que eu não precisei usar. Quando eu fui fazer intercâmbio nos Estados Unidos, no tempo que o dólar estava menos de R$2, e como o pessoal hoje diz, empregada ia passear na Disney, pronto, foi nesse tempo que eu fiz intercâmbio, né? Já falei para vocês várias vezes. Aí, gente, eu fui comprar um tablet na Samsung. Isso era na época que o tablet era lançamento. E aí queriam me vender uma garantia internacional. Eu disse que não queria garantia internacional, porque o tablet custava $400, na época $400 dava menos de R$800, era lançamento, como eu disse. E a garantia internacional era de $100. Eu achei muito. E olha que naquele tempo $100 estava R$200. Aí eu achei muito. A vendedora disse, e se seu aparelho der problema? Você vai jogar fora? Você vai perder o aparelho? Não. Aí ela, você entendeu o que eu estou dizendo? Com o meu inglês com sotaque muito pesado, né? Aí eu disse, sim, você disse que se o aparelho desse problema, eu ia ter que jogar fora. Ela, exatamente. Mesmo assim, você não quer comprar? Não. Até lembra minha mãe, quando diz assim, repita, por favor, o que eu disse para você, que eu estou explicando. Eu disse, você falou isso. Falou que se desse problema, eu ia ter que jogar fora. Aí, beleza. Só que ela não sabia, e eu também não quis explicar isso, que eu era professor de Direito e que no meu país, e essa dica é importantíssima para vocês. Se vocês compraram um produto no exterior e aquela aquela empresa tem filial no Brasil, como é o caso da Samsung, Apple, enfim. A jurisprudência brasileira já decidiu que se um consumidor está fazendo turismo, no meu caso eu estava estudando e fazendo turismo também, comprar um produto e der problema, você pode exigir a garantia aqui, independente de ter comprado garantia internacional, tá? A garantia internacional funcionaria como uma garantia estendida. Por quê? O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, entendeu que, como essas empresas, elas têm, embora, é verdade, são independentes umas das outras, mas elas têm, você tem uma economia globalizada, você tem uma estratégia de marketing globalizada, a própria empresa já captura o consumidor aqui do Brasil para ir para os Estados Unidos, já incentiva ele a comprar lá. Entenderam? E aí, gente, então, se você compra um produto no exterior e ele der problema no Brasil, e mesmo se você não comprou, você pode exigir a garantia. Caso a empresa não queira fornecer, vá para o PROCON o processo. Você ganha. Isso é jurisprudência pacífica, tá?
Agora, é claro, se você quer comprar uma garantia internacional, aquela garantia internacional funciona como garantia estendida. Beleza, só que, reparem, o tablet era $400. Não era barato, mesmo naquela época. Dava 700 e poucos reais. Acho que o dólar estava em 80 ou em 90. E eu ia pagar mais quase R$ 200 por isso. Eu já tinha gastado muito. Apesar que naquele tempo eu estava solteiro e estava só no Mi. Era só o Mi. Né? Estava solteiro. Gente, foi as melhores férias da minha vida. Eu fiz um cursinho de férias em Nova York. Não dividia quarto. Não me preocupava em trabalhar. Ó, foi as melhores férias da minha vida. Era só museu, só teatro. Ai, ai. Acho que foram as melhores férias que eu já passei na minha vida, estudando. Eu já tinha feito inglês instrumental durante 2 anos aqui no Brasil e só queria melhorar a minha escrita e a pronúncia. É como a professora dizia, o seu vocabulário é bom, mas tua pronúncia... E aí, gente, notem essa questão. Aí você diz, qual é o problema do direito do consumidor no internacional? O problema é que muito do turismo de consumo no Brasil é feito nos Estados Unidos, que segue uma lógica diferente. Na Europa é parecido com a gente, né? Então, na Europa é mais tranquilo. Por isso, eu trabalho direito do consumidor na União Europeia, que é a União Europeia é uma das áreas que tem mais avanço em relação ao direito do consumidor. E outro problema, China, porque lá o sistema jurídico deles é bem específico. E se você tiver problema lá na China, praticamente você vai perder, porque a possibilidade de você processar a empresa, você pode processar aqui no Brasil, mas para você executar lá fora é complicado em relação à China. A professora Cláudia Lima Marques, que é uma das principais estudiosas de direito do consumidor no Brasil, ela elaborou um projeto de convenção interamericana de direito internacional privado, CIDIP, com inúmeros dispositivos prevendo proteção aos contratos e transação de consumo. Olha, América Latina e Europa continental é tranquilo. O problema é nos países anglo-saxônicos e na China. E o problema é que muita gente faz turismo de consumo dos países anglo-saxônicos e compra da China na internet. As regras da lei de introdução às normas no Brasil, da LINDB, né, são anteriores ao Código do Consumidor, bem anteriores, uns 50 anos antes. Por isso, normalmente, ela não dispõe diretamente do assunto. Contudo, o artigo 17 da LINDB, né, estabelece que sentenças ou declarações de vontades produzidas no exterior não terão eficácia quando ofenderem a ordem pública, permitindo, assim, diretamente, a proteção do consumidor em situação desfavorável quanto à aquisição de bens e serviços no exterior. O problema, gente, é como eu disse a vocês, por exemplo, se for um país em relação à China, é meio complicado, praticamente você perdeu. Em relação aos Estados Unidos, num caso desse que tem uma filial de uma empresa americana como a Apple no Brasil, é muito simples. Você resolve. E a Apple tem filial no Brasil, e a gente já tem uma jurisprudência dizendo que se tiver algum problema, a empresa tem filial no Brasil, ela responde. Se ela não quiser fazer, você vai para o PROCON, ou abre o processo na justiça. E os americanos aceitam executar sentença emitida pela justiça brasileira, desde que seja homologada lá. Tranquilo. Existe, embora ainda não ocorreu, inclusive eu olhei antes de ensinar esse ponto, né? Eu olhei quando eu estava preparando os slides, revisando. Existe uma proposta para estabelecer na lei de introdução às normas, o artigo 9d, estabelece que as relações de consumo devem ser regidas pela lei do país cuja norma mais favoreceu o consumidor. É um dos princípios adotados internacionalmente, já como eu falei, pelo menos no sistema jurídico, o consumidor é considerado a parte mais fraca da relação jurídica, e aí se procura a norma mais favorável ou a do seu domicílio.
E o artigo 22 do Código de Processo Civil, CPC brasileiro de 2015, que é uma norma muito nova, né? Essa é nova até para vocês, admite a competência internacional do judiciário brasileiro quando o consumidor estiver residente ou domiciliado no Brasil. Nesse caso, gente, o consumidor, devido a essa disposição do Código de Processo, ele tem, sim, a possibilidade de escolher uma cláusula de escolher a aplicação da norma brasileira por ser do seu domicílio, né? Inclusive, o judiciário brasileiro, aquela história de julgar com a lei do país, etc. Ou de julgar com a norma mais favorável, já que é a parte do suficiente, entenderam? No Brasil, o caso Panasonic, julgado em 2000, teve perante o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, a STJ é abaixo do STF, determinou que as empresas estrangeiras com filiais no Brasil são, já tinha falado disso, né, são também responsáveis pelos vícios de produtos de sua marca, mesmo se adquiridos no exterior, por conta daquela questão da economia globalizada, turismo de consumo. Então, isso aí foi a situação por que caso Panasonic. Um camarada aqui do Brasil tinha comprado uma filmadora. Filmadora, vocês sabem, é naquele tempo que usava fita, né? Uma filmadora Panasonic em Miami, durante viagem de turismo. E aqui a empresa Panasonic do Brasil alegou que era independente da Panasonic, que era outra pessoa jurídica, mas foi entendido que não, a filial, e que, portanto, o consumidor não poderia ficar prejudicado. As referências são as mesmas, né? Com a Lindley aqui, Delon, Dollinger e Mausole, né? Com seus devidos atualizadores de estilo. Deixa eu parar a apresentação e ficar à disposição das perguntas de vocês. Pronto, pessoal, encerramos o ponto 9. Vocês têm perguntas, questões? Entenderam essa questão do consumidor? Pronto, eu acho que esse assunto aí vocês têm que aprender. Até porque, mais cedo ou mais tarde, essa crise que a gente está vivendo vai se dissipar e as pessoas vão voltar a comprar produtos fora, a dar uma passeada em Miami, na brega Miami, né, para comprar o seu celular da Apple. Gente, vamos para Nova York, não é brega. Não tem futuro, não. Eu estudei em Nova York, viu? E vocês sabem que Nova York é a capital da esquerda caviar, né? Lembra daquela história de esquerda caviar? Pronto, Nova York e Paris são a cara da esquerda caviar. Nos Estados Unidos mesmo eles dizem, né? Nova York só dá esquerdista. Califórnia também. Eu conheço muita gente esquerda caviar, sim. Esquerda caviar, Raquel, aqueles esquerdistas que gostam de vida de luxo, né? Como se isso fosse... O pessoal às vezes acha que ser esquerdista é ser franciscano, né? De ser esquerdista é ser franciscano. Duas coisas totalmente diferentes, né? Ou seja, se você não quer ter, por exemplo, aquela história do esquerdista de iPhone, esse tipo de coisa, dizendo, não, a pessoa que é de esquerda não pode usar produtos de luxo, etc. Entendeu? Aliás, eu não tenho iPhone, mas você pode dizer que eu sou esquerdista que uso terno Armani, né? Compro uma vez na vida, mas uso. Aliás, a melhor coisa do mundo é ser homem. Beatriz, não existe estupro culposo. Isso aquilo ali é uma aberração jurídica. O estupro, só existe dois tipos de estupro, o intencional e aquele estupro de vulnerável, né, que é você manter relações com uma pessoa abaixo de 14 anos, mesmo que a pessoa aqui já sabe que é estupro, né? Porque a pessoa não é considerada com maturidade suficiente
para autorizar uma relação sexual no nosso sistema jurídico, né? Então, qualquer relação sexual com uma pessoa com menos de 14 é considerado estupro, mesmo que a pessoa quis. Então, não existe. Aquilo ali foi uma manobra jurídica de um advogado muito bem remunerado por uma pessoa que tenha dinheiro, né? E não sei como é que o juiz comeu essa bola. E não existe esse estupro culposo. Culposo é quando você comete com negligência, imprudência ou imperícia. Como é que você vai cometer um estupro com negligência, imprudência ou imperícia? Não existe. Então é um absurdo. Beatriz, ninguém sabe, mas é um pouco estranho, entendeu? Uma coisa é o advogado levantar a tese, outra coisa é o juiz acolher, como a gente costuma falar, né? Sim, porque se o advogado está ali, está ganhando dele, ele pode defender o seu cliente, ele alega qualquer coisa que ele acha que seja razoável, né? Mas o juiz, não. É estranho. Não sei, a gente não tem como saber, né? Mas é estranho. Em relação à questão do consumidor internacional, vocês entenderam, pessoal? Ou seja, países da Europa, China, Estados Unidos. Então, do ponto de vista concreto, eu não sou anti-chinês, pelo amor de Deus. Mas, por exemplo, não compre coisas muito caras vindo, como consumidor vindo da China, porque se você tiver algum problema, para você recorrer é difícil. No caso a não ser que tenha filial no Brasil, né? Aí, tranquilo. Por exemplo, Xiaomi, aquelas coisas, porque tem filial no Brasil. Se tiver filial no Brasil, vocês podem comprar e caso tenha algum problema, você exige a garantia pela filial brasileira. Resumindo, é isso, entendeu? Pronto, é isso que eu quero que vocês aprendam hoje. Se você compra um produto de uma multinacional lá fora, se tem uma filial no Brasil, se tiver um problema, você pode procurar a filial, ou o PROCON, ou o judiciário, você resolve o problema. É isso que eu quero que vocês aprendam. Aprenderam todos vocês, entenderam isso? Se entenderam isso, a aula de hoje já alcançou seu objetivo. Pronto, então, Anabela, a aula de hoje já alcançou o objetivo. Porque, resumindo tudo que eu disse, o que eu quero que vocês guardem é isso. Comprei o produto fora do Brasil. Tem filial no Brasil? Ela responde. Mesmo se não quiser, você vai para o PROCON, vai para o judiciário, responde. Diz, então, quando o dólar der uma melhoradinha, eu vou comprar meu iPhone em Miami. Porque aqui no Brasil, pelo amor de Deus. Se duvidar, até com o dólar nessa fortuna aqui, o preço do iPhone lá ainda sai mais barato. E pronto, gente. Acho que por hoje é só, né? Ou vocês têm, se tiverem pergunta, podem colocar aqui. Certo, tem outras opções? Pronto, gente. Então, se vocês não têm perguntas, eu tô... Pronto, gente. Se vocês não têm perguntas, eu acho que a gente já pode encerrar a aula de hoje. A gente já cumpriu o que a gente tinha de fazer. Semana que vem eu termino o ponto 10, né?
E sim, não esqueçam de fazer os exercícios de fixação de estudo dirigido que termina hoje. É o do ponto 7 e 8, né? Façam, vai até 11h59. Então, aproveitem esse tempo que a gente está liberando um pouquinho mais cedo para terminar, tá certo? Terminem lá, não esqueçam de fazer. Também olhem que eu já deixei o do ponto 9, o do ponto 10, tanto o estudo dirigido quanto o exercício de fixação deixei hoje. Claro, vocês podem fazer até daqui a 15 dias, tá certo? Então, tá certo, gente, né? Não esqueçam de fazer hoje. Eu vi que ainda tinha muita gente que não tinha feito. Então é isso, gente. Boa noite a vocês. Qualquer coisa, estamos à disposição. Deixa eu ver se mais... Está faltando quantas pessoas fazerem? Ponto 8. 12 pessoas fizeram. Tem umas 3 ou 4 que ainda faltam, né? Então, por favor, não deixem de fazer. Lembrando que, mesmo que vocês não precisam de nota, vale como presença. 15 fez o do ponto 7. Então, boa noite, gente. Boa noite, boa noite. Terminem os exercícios hoje e até semana que vem. Então, tchau, tchau. Boa semana para vocês também. Boa noite, professor. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Tchau.